Na crítica do primeiro filme, eu lembro de ter falado que a figura sempre presente do Sherlock Holmes atrapalha a construção do roteiro, que quer dar mais força à personagem da Enola Holmes em detrimento ao seu irmão famoso. Isso acontece aqui de novo, ó. Mais ainda, isso é novamente a premissa do filme, me deixando concluir que o primeiro filme ele não atingiu seu objetivo para além de apresentar personagem. Após os eventos anteriores, Enola Holmes assume uma nova missão. Sem conseguir casos enormes como gostaria, ela pega um caso menor que vai se desenrolando e ganhando a complexidade que buscava anteriormente. Enquanto isso, ela tenta provar para a sociedade que o seu nome é tão ou mais relevante do que o seu sobrenome, e o seu gênero e a inexperiência não são empecilho para o que ela está tentando fazer. Ou seja, estamos diante novamente de Enola tentando se provar capaz. Millie Bobby Brown e Henry Cavill voltam, bem como outros nomes do elenco. Harry Bradbeer e Jack Thorne voltam também para direção e roteiro respectivamente. Antes de continuar rapidinho, peço que se inscreva no canal e, se possível, deixe um like. É rápido pra você e importantíssimo pra mim. O filme, ele é episódico, né? E ele usa muito bem isso, principalmente por, no começo, não perder muito tempo nos apresentando o que antes já foi apresentado perfeitamente. Parece a volta da temporada de uma série, até mesmo pelo aspecto mais plástico, comum na televisão, do que no cinema. Não que isso seja ruim, pelo contrário, faz o barato parecer justo e a estética, apesar de limpa demais, não fere jamais a imersão. Mas também não convida tanto, vai. A Millie Bobby Brown, ela melhora a sua interpretação, ela tá entendendo mais a personagem, principalmente ao quebrar a quarta parede. Antes parecia muito falso e agora parece um pouco mais orgânico, tá mais linear. Os olhares de lado, as surpresas com o enredo do próprio filme corrigem a irrelevância dessa quebra lá no primeiro filme. Nesse daqui, traz simpatia à personagem principal e dá muito mais ritmo à narrativa. Estamos diante de um filme claramente infanto-juvenil e um pouquinho jovem adulto, vai. Ciente disso, constrói com calma o caso da vez e trata de explicar em texto e em imagem o que está sempre acontecendo. Eu prefiro a elegância de explicar as coisas apenas em texto ou até no subtexto. Mas eu entendo que, dado o público, ele precisa ser explícito. Se por um lado gera conexão, por outro, antecipo demais as viradas da história aqui, com exceção de uma em específico lá, todas as outras são muito previsíveis. O que eu gosto aqui é como a personalidade da Enola e o seu caso não parecem um filme diferente daquilo provindo da personalidade e do caso do Sherlock. As duas linhas narrativas elas se cruzam bastante, e isso é interessantíssimo. Aos poucos o filme vai emaranhando os dois personagens e em dados momentos vendendo a ideia de que um precisa do outro e o outro precisa do um. Essa percepção é importante porque dá ao espectador uma certa esperteza que aqueles personagens talvez não estejam tendo ali ao tentar se interpretar. E aí, convenhamos, né? Se o espectador sente-se mais inteligente, mais sabido do que Enola e Sherlock, isso pode, para muitos, dar uma boa recompensa e um bom engajamento. O ritmo do filme cai bastante no segundo ato. O que é normal, a maioria dos filmes faz isso, mas só que aqui, claramente, algumas cenas são muito repetitivas. E aí torna essa queda de ritmo muito perceptível, a ponto de até atrapalhar o envolvimento com o caso central, que é o grande lance aqui, né? Nesse filme de investigação, thriller mais bobinho e etc. E isso acontece principalmente quando traz, mais uma vez, a relação entre o Lord Tewksbury e a Enola Holmes. Parece que isso avança em passos lentos, muito de propósito, pra gente sentir que ou a relação é complicada ou é só chata mesmo. Facilmente uma ou duas cenas estão em excesso, o que garantiria ao filme mais agilidade, mais conexão com a história que de fato importa. Porém, de novo, com relação aí ao público e olhando para o catálogo da Netflix, parece que essas situações são importantes para eles, né? Então o filme ele precisa tocar nesses temas porque parece que tem um público ali que adora isso. É aí que o filme ele me perde um pouco, mas acredito que ele acaba ganhando muita gente. Ele também se perde ao tentar falar sobre os costumes da sociedade que, no final, não faz tanto peso na história como parecia que faria. Os cenários são repetitivos, mostrando que fizeram de tudo para a história fazer caber com o que tinham em mão, e aí, mais uma vez, vem a percepção de que o filme poderia tranquilamente ser uma série.
sendo uma série, ganharia até tempo ali para destrinchar os assuntos que ele queria, que ele foi tateando, como levante feminino e agora de trabalhadoras, trazer mais referências a sufragistas ou algo parecido. Tem umas referências bem simples ali, bem singelas, até porque tudo isso cai de maneira muito forçada e o filme ele meio que precisa resolver o caso. Então, como ele precisa resolver o caso e tocar nesses assuntos, ou uma outra coisa iria sair forçado. E o que sai forçado são essas tentativas ali de dialogar com assuntos, com temas mais complexos. Fora isso também, 2 homens, né, dirigindo e escrevendo e trazendo assuntos que não lhe representam. O debate sobre moral e costumes carece melhor contextualização, a fim de fugir de vários anacronismos que são feitos. Anacronismos que, apesar da fantasia permitir, ainda assim pode trazer uma ideia torpe sobre alguns assuntos que são colocados ali. Fora isso, com o tempo, acho que poderia nos fazer entender se realmente a Enola quer ser a Enola ou quer ser uma Holmes. Ora é uma coisa, ora é outra. Há uma conclusão no final, é fato, mas de novo, a imagem ela mostrava algo e o texto falava outra coisa. A imagem mostra como eles são bons juntos, os Holmes, como isso é muito legal, como um precisa do outro, mas o texto debate como seria melhor se eles fossem separados. É como se roteirista e diretor não estivessem em conluio, não estivessem de acordo. Não sei porquê. Enola Holmes 2 abraça o seu público-alvo, mas desperdiça a chance de se conectar com novos públicos. Como o primeiro filme já foi muito efetivo com esse primeiro objetivo, esse segundo objetivo poderia arriscar um pouco mais aqui, coisa que não acontece. No fim, a melhor coisa são os elementos clássicos das histórias originais do Sherlock Holmes sendo colocados aqui sutilmente na história. De verdade, esse é o ouro do filme e pode fazer os fãs do Sherlock Holmes, o clássico, né, se conectar um pouco mais com o filme. No mais do mesmo, e se comparado ao filme anterior, não evolui tanto. É desnecessário? Não, tem seu público, conversa bem com o que ele quer conversar. Inclusive é até divertido. Mas a pergunta que fica é, até quando vai ficar aí nesse feijão com arroz? Até quando ele vai parar de parecer apenas episódico e dar um passo a mais, buscando ou novos públicos ou evoluir o próprio público que já tem? É essa a pergunta que eu deixo, mas também não é de todo descartável não. É um filmezinho bacana, vale a pena, se não estiver fazendo nada. Tá aí, esse é mais um lançamento da Netflix e eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal. Um forte abraço e tchau.